Olha a mensagem! Vamos doando, vamos doando. É, rapaziada, 5 reais pra bater a primeira hora de Resident Evil 6, mano, convertida de Red. Caralho. Ocorreu com você. E a Legião do Medo. Opa. Apoie os relatos sobrenaturais deixando seu like no início. Essa É uma voz. série que dá Essa voz de Sushiro. E também se inscreva no canal do Nelson, Casa do Kami. Vocês vão amar o conteúdo que tem lá. Legião do Medo. Nossa, a intro toda fodida, né? Oi, eu não sou o Goku, sou o Nelson do canal Casa do Kami e hoje eu tô aqui no canal do Ambu pra contar uma história, um relato sobrenatural que aconteceu comigo. Seguinte, hoje em dia eu até sou bem cético quanto a essas coisas de sobrenatural, de fantasmas, de demônios, mas quando eu era criança, adolescente, eu tinha muito, mas muito medo disso. Até quando contavam histórias pra mim, sem eu ver, sem eu presenciar nada, eu já ficava com medo, já ficava arrepiado, então eu realmente tinha muito medo. E essa história que eu vou contar aconteceu nessa época, quando eu era criança. Eu tinha entre 7 e 8 anos. O que aconteceu foi o seguinte: o meu pai, ele tinha um salão onde ficava um bar. O bar não era dele, era de um homem que alugava. E no fundo desse salão, desse bar, tinha uma casinha bem simples, de 1 ou 2 cômodos, assim, bem simples. A parede nem era rebocada, não tinha acabamento, era mal iluminada. E o dono desse bar morava no fundo com a sua família, com a sua esposa e com mais 2 filhos, que inclusive eram amigos meus. Com o tempo, esse homem que era o dono do bar conseguiu alugar uma casa melhor e saiu dessa casinha que ficava no fundo do bar. Foi para uma casa melhor, bem próxima ali do bar. O bar continuou no mesmo lugar, inclusive, mas ele mudou para uma casa próxima. O que aconteceu foi que durante a mudança, essa família deixou algumas coisas, deixou alguns pertences nessa casinha lá no fundo do bar. E aí esses pertences deles ficaram lá, a casa ficou fechada, não alugou mais, ficou fechada há bastante tempo. Inclusive a casinha era tão simples que a porta principal de fechar, ela tinha um buraco que passava uma corrente e trancava com um cadeado. Quem já morou em casinha simples no interior sabe do que eu tô falando. Sim, Enfim, sim. a casa ficou fechada lá há bastante tempo. Até que um certo dia, eu e esses 2 meninos que eram os filhos do dono do bar e que eram meus amigos, a gente resolveu ir lá dar uma olhada na casa, ver como é que tava, dar aquela brincadeira de moleque, né? Entrar e brincar de esconde-esconde, esse tipo de coisa. Só que, como eu disse, a casa tava trancada. E como a porta tava trancada com uma corrente, você empurrava um pouco, ela abria, dava uma fresta mais ou menos assim, que dava pra olhar lá dentro. Só que não dava pra passar, nenhuma criança passava ali, eu não passava. E o que que aconteceu? Antes mesmo dos meninos mudarem da casa, eles já tinham medo de um quadro que ficava no quarto deles, que eles falavam que era assombrado, que era do demônio, que era do capeta, sei lá, que era um quadro amaldiçoado. E dá até arrepio, velho. E eles resolveram me mostrar esse quadro lá na casa. Dava pra ver, inclusive, pela fresta que eu falei que tinha entre a porta, assim, e o batente. Dava pra olhar e ver lá dentro. E, inclusive, dava pra ver esse quadro. E eles falaram: Nelson, olha pro quadro lá, tá vendo lá no fundo? O Kael Dá uma olhada mandou nesse 9 quadro. reais. E eu olhei, pá, de boa, tinha um menininho. Opa, obrigado pelos 9 reais, né, Kael? Com o cabelo enroladinho, segurando um gatinho branco. Muita gente teve esse quadro no passado, inclusive. É provável que alguém que esteja vendo esse vídeo teve esse quadro, ou a mãe teve esse quadro. E aí tá, eu vi o quadro, e eles falaram: vamos sair, vamos dar uma volta e voltar daqui a pouco pra você ver um negócio muito estranho. Aí a gente foi, beleza, eu não tava sabendo de nada, eu vi o quadro, mas tranquilo, até o momento estava tudo tranquilo. Só que a hora que a gente voltou, e eu olhei o quadro pelaquela fresta da porta, que dava só pra ver, não dava pra passar ninguém naquela porta, e a casa não tinha outra entrada. Quando eu olhei pro quadro, velho, o menino do quadro tava segurando um buquê de flor. Sério. Ele tava segurando um buquê de rosas. O mesmo menininho, na mesma posição do gato, que ele tava segurando o gato, só que agora ele tava segurando... Olha que calafrio que dá. Eita. Nossa. Ele tava segurando um buquê de flor. A imagem mudou. Enfim, só de ver aquilo, eu criança com 7, 8 anos, fiquei assustado, mas fiquei muito... Eu também, eu sou adulto. Muito assustado, eu fiquei o dia Meu Deus. inteiro assustado. Eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. E pra piorar a situação, eu fiquei com medo e não quis mais ir lá ver o tal do quadro amaldiçoado. Inclusive, eu até lembro o autor, porque meus amigos falaram que todos os quadros desse autor eram amaldiçoados, faziam essa macumba aí, essa coisa do mal, que era M.M. Martins. De falar, me dá arrepio. E eu não quis mais ver. Só que eu não sei se eles estavam querendo me zoar, brincar comigo, ou se o negócio era pesadão mesmo. Eles voltaram lá, falaram que a imagem mudou outra vez, e que ela ia tentar me matar, e que ela ia tentar me pegar. Que isso? Eu não sei. Provavelmente, Que isso, amigo? nessa parte, eles zoaram. Eles viram que eu tava com muito medo da primeira vez, que o quadro, que a imagem mudou, e mudou porque eu vi. Eu acho que eles tentaram me zoar, não sei. Mas eu fiquei num medo tão grande,
tão grande. Imagina uma criança de 7, 8 anos que tem medo de coisas sobrenaturais, que tem medo de fantasma, que tem medo de demônio, ficar sabendo que o quadro que ela viu mudar, que os amigos tinham falado que era amaldiçoado, vai te pegar, vai tentar te matar, vai... sei lá. Na hora que eles falaram isso, eu vim embora pra casa chorando. Caralho. Eu que eu entrei em casa, eu vim arrepiado assim. Ele vai me pegar. O que eu faço? O que eu faço? E o pior de tudo, eu tinha uma droga desse quadro em casa. Eu não. A minha mãe tinha a mesma droga de quadro em casa, com o mesmo menininho segurando o mesmo gatinho. Inclusive ele ficava nesse quarto aqui, antigamente esse aqui era um quarto Caralho! de visita. Então esse quadro ficava nesse quarto e eu tinha muito medo desse quadro. Era um medo terrível. Vamos do ano, meta atualizada, tropa. Depois desse acontecimento, depois dessa história, eu fiquei, sem brincadeira, pelo menos 3 anos dormindo de luz acesa. Muitas vezes eu fui dormir no quarto dos meus pais, muitas vezes eu dormi no quarto da minha irmã, porque eu tava com muito medo do tal do quadro do M.M. Martins de me pegar. E é isso. É claro, hoje eu vejo que existe uma chance desses meus amigos terem aprontado comigo desde o início, de alguma maneira terem trocado o quadro. Caralho! Aí viu o outro. Mas Pegadinha é essa, né? falaram a verdade. A gente continuou amigos durante muitos anos até eles se mudarem. Eles nunca me falaram a verdade, se foi uma zoeira comigo ou não. Como eu disse, eu fiquei com muito medo durante muito tempo. Só de eu falar me dá calafrio até hoje. Então, sendo uma zoeira ou não, sendo sobrenatural ou não, o fato é que aquilo me deu tanto medo, mas tanto medo, que ainda que fosse uma brincadeira dos meus amigos, mesmo assim, provavelmente ainda tinha alguma coisa de mal com aquele quadro, porque eu senti muito medo na época. Até hoje, contando a história, eu sinto calafrio. Quando o Ombu me convidou pra fazer o relato, eu fui pensar em histórias sobrenaturais, e só de eu lembrar dessa história, só de eu relembrar toda ela pra contar aqui, me deu calafrios, fiquei arrepiado. Então, pra mim, foi uma história sobrenatural, foi uma história do mal, de uma coisa do mal que aconteceu comigo. E é isso, essa é a minha história. O que vocês Pô, bizarro, acharam do mano. relato do Nelson? Um minuto, Over. Escreva nos comentários junto com o seu Bizarro. relato e o próximo youtuber que você quer ver aqui. Cara, pior que essa história de quadro, assim, me pega bastante, velho. Crianças. Tem história sobrenatural, Over? Cara, teve uma época na infância, assim, que eu tava Olá, muito crente. Eu Ficou no automático, né? essa semana por motivos pessoais e também porque eu estou reconstruindo o canal. Quinta-feira começa a 6ª temporada do canal Ambuplay. Novas séries, novo formato, novos estilos de live. Tudo pra tentar trazer o melhor conteúdo pra toda essa legião. Over, que doido, foda-se. Que me Pausa o vídeo aí. Tu tem Eu algum... tava falando que quando eu era pequeno, Ah, tu ia contar a tipo, sua história. a gente jogava bastante o jogo do compasso, né? Que o jogo do compasso, mais ou menos, é uma adaptação daqueles jogos do Cupido, né? Do Tabuleiro de Ouija e tal. E eu lembro, assim, claramente de ver amigos jogando no colégio e, tipo assim, ver uma mão por cima, sabe? Uma mão transparente, assim, por cima, como se estivesse mexendo de fato o compasso. Eu não sei se, assim, foi por uma coisa de, tipo, de alucinação conduzida, porque eu achava que justamente poderia ter alguma mão por cima, assim. Mas na minha memória seria muito claro que tinha uma mão por cima mexendo. Sabe? E, cara, por muito tempo, pra mim, assim, aquilo foi a confirmação que existia alguma coisa. Era o Charlie Kirk, né? Já levou uma chicotada com mais de florzinha. Que? Cara, mas eu lembro também de uma vez que a gente tava na casa de um amigo jogando também jogo do compasso. E a gente apagou as luzes, fechou a cortina, né? E deixou tipo uma luz bem assim, uma faixa de luzinha, né? Pelo menos pra enxergar alguma coisa. E a gente começou a mexer e tal. E aquela coisa, né? Tipo, tu nunca sabe se realmente você tá mexendo de forma meio inconsciente ou é só pressão em cima do compasso. Né? Mas eu lembro que do nada assim começou a bater alguém na porta, assim. Tipo, levemente. E depois muito forte. Aí a gente abriu a porta e não tinha ninguém. E poderia ser alguém da casa, né, que tava zoando com a gente, mas eu acho que ninguém nem sabia que a gente tava brincando, sabe? Parecia muito que a gente só tava, tipo, no quarto lá. Tipo, talvez, não tem como alguém da casa saber que a gente tava brincando uma coisa que envolvia espírito, né, pra assustar a gente. Então, pra mim também essa daí ficou muito marcada, mano. Isso como uma coisa que realmente poderia ser espiritual, né? Mas depois disso, eu acho que depois da infância, nunca mais tive contato com nada do tipo.
Teve uma época aqui na minha cidade que começou a circular a imagem do chupa-cabra, foi resenha. Bizarro, velho. Chupa-cabra. Cara, mas chupa-cabra é só um bicho que come cabra, né? Não é tão assustador assim. Pior que é pra caralho, velho. Não tem muito medo de chupa-cabra, não. E o chupacu? É um bicho. É chupacu assim, mano. Chupacu de. Esse aí se assusta. Cara, acabou os vídeos. Ah, não, tem um vídeo ainda, peraí.